Salve, salve, ogros e princesas! Salve, salve, ogros e princesas! Você que está acompanhando aí agora, você que pode conversar conosco aqui e a gente pode ver diretamente o motivo da live de hoje. A gente vai estar falando sobre o nosso não, né? O Ben Mendes e como você pode resolver essas tretas e mostrar que o Ben Mendes é um grandíssimo de um filho da... E vamos, que o som não pode parar. O Ben Mendes é tão errado, espero que o áudio esteja bom para vocês, mas o Ben Mendes está tão errado, está tão torto na história, no rolê, que aí eu vou falar com vocês aqui diretamente e espero que o áudio esteja chegando aí legal para vocês. Deixa eu só colocar aqui alterando o fundo, Agnavan, galera que tá chegando aí, quem tá acompanhando pela For You, vamos chegar aqui. Teremos uma horinha aí de live gostosa com vocês aqui. E eu espero que o áudio esteja legal, gente. Tá? Pra gente poder ter um áudio decente, um áudio tranquilo. Um áudio maneiro. Um áudio bacaninha. E é isso. É Ben Mendes no Missão. Eu vou usar essa live agora pra gente mostrar o quanto Ben Mendes é um oportunista. O quanto Ben Mendes é um oportunista mesmo, tá? Então você que está acompanhando aí, já vamos falar, Ben Mendes, um belo oportunista, e eu vou mostrar a vocês ao longo desse processo. Primeira coisa, quem está acompanhando, se você vota no Partido Missão, você tem sérios problemas cognitivos, você tem sérios problemas de moral, de lógica, você tem sérios problemas de honra, você tem sérios problemas de vergonha na cara, porque você tem o Ben Mendes no Missão. Vamos entender uma coisa, para quem não sabe, eu sou professor, sou acadêmico de direito, sou professor e sou empreendedor também. E vamos entender como é que o Ben Mendes está errando. Primeira coisa, ele se apresenta nas entrevistas do Ronda do Consumidor. O áudio tá legal, gente. Quem tá aí, o áudio tá legal. O áudio tá legal. O áudio tá legal. O Ben Mendes se apresenta na Ronda do Consumidor. Ele chega falando que é um mediador. Mas vamos entender o que é que diz a Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, que é a Lei da Mediação. Vamos lá? Primeira coisa. O Presidente da República faço saber, o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, certo? Aí depois, parágrafo único. Aí a gente coloca: considera-se a mediação atividade técnica exercida pelo terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, auxilia a estimular, identificar e desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Já está errado, porque ele sempre diz que está representando o consumidor. Ele sempre diz: eu estou aqui porque eu estou representando o consumidor e tal. Já tem um erro imenso a partir daí, na Lei 13.140, lá de 2015, que é a Lei de Conciliação. Aí diz, artigo 2º, vamos entender como é que o Ben Mendes, ele tá errado. Eu vou mostrar, inclusive, fica até o final dessa live, ele vai mostrar ao Ben Mendes um impeditivo para que você não vote, você de Minas Gerais, não vote no Ben Mendes. Bora lá. A mediação será orientada pelos seguintes princípios. Imparcialidade do mediador. Ele nunca é imparcial, ele diz, eu estou aqui a favor do consumidor. Nem o próprio PROCON e o DECON podem emitir esse tipo de opinião a favor do consumidor. Ele não pode antecipar um juízo de valor, porque pode haver uma coisa no direito que nós chamamos de litigância de má-fé, beleza? Imparcialidade do mediador. Ele jamais é imparcial. Isonomia das partes. Ele não é isonômico em nenhuma parte. Oralidade, informalidade, autonomia e vontade das partes. Quando uma das partes, seja essa parte prestador de serviço, ou concessionária, ou pessoa que prestou, diz, olha, eu não tenho interesse que você me represente, que eu discuta isso aqui, vamos judicializar. Acabou ali a discussão. Não tem mais o que conversar.
Aí diz, busca do consenso. Quando uma das partes diz que não quer, acabou ali, mas ele tenta forçar. Aí diz, confidencialidade. Esse é o critério da lei 13.140. Não há confidencialidade quando ele traz uma câmera e quando ele torna público. Esse já é o ponto. Por isso que esse canalha que está aqui em cima, que disse que jamais sairia candidato, mas a gente começa a ver, essa escola começou com o Celso Russomano nos anos 90, aí vem o Ben Mendes, agora vem o Carlos Santos, aí vem o Jorge Wilstermann, que é o xerife do consumidor, vem essa galera toda. E aí vamos lá. Boa-fé, não existe boa-fé por conta deles. Hipótese na extinção da previsão contratual de cláusula de mediação. Aí diz, artigo 3º, pode ser objeto de mediação o conflito em que verse sobre direitos disponíveis e sobre direitos indisponíveis. O que é que torna o Ben Mendes, diretamente ali para a gente poder ter uma noção, para poder ter uma ideia, o que é que torna o Ben Mendes totalmente errado nesse ponto de vista? É que o Ben Mendes em si, ele já vai diretamente chegar ali como um advogado das partes. Tanto é que ele se auto-intitula advogado das partes quando ele vê que a coisa vai andar errado. Eu observei vários vídeos do Ben Mendes e a gente pode observar o seguinte. Quando ele percebe, por exemplo, que o dono da empresa ele já tem o macete, ele já tem o toque, ele já tem o tato para lidar com isso, ou o jurídico está muito bem amarrado, ele deixa de ser um, abre aspas, mediador, coisa que ele nunca foi, e ele passa a ser ali para a galera diretamente um advogado, porque ele tem a graduação em Direito, ele tem o registro na ordem, então tá tudo bem. Só que a forma que ele tem de se apresentar como advogado é que está o grande erro, que a gente vai chamar muitas vezes de princípio da captação privilegiada. Eu sou professor, e aí vamos supor também que eu já esteja advogando. O que é que acontece? Eu sou professor, já esteja advogando, eu vou chegar entre os meus colegas professores e vou pedir para advogar no sindicato. Então, olha, eu já vou estar pescando dentro de um aquário. E a gente não conhece, mas aí existe também o reconhecimento tácito, né, de até mesmo a outorgação de direito de advocacia. Eu posso dizer, não, a partir de hoje eu estou lhe constituindo como meu advogado, sem a necessidade de uma procuração. Só que isso não acontece. E aí o que é que a gente pode orientar para essa galera que é empresária hoje e que está sofrendo nas mãos do Ben Mendes, desse aproveitador? Primeira coisa, se você bota os vídeos da Disney, eu vou chegar lá na frente para explicar sobre os vídeos da Disney até a gente chegar na maldita da iniciativa dele de participar do Partido Missão. Você bota os áudios da Disney, vai cair por copyright, sim, vai cair por direitos autorais. Por isso que eles ficam putos quando você bota os direitos autorais. Você pode dizer o seguinte, não autorizo a minha imagem, a exibição da minha imagem ou a vinculação em nenhum tipo de canal. Ele vai dizer, mas existe uma resolução do STF, alto lá. A resolução do STF que ele está falando, ela não versa em nenhum momento que ele pode utilizar a imagem dela para que ele possa obter lucro. Tanto é que eles pedem o like, eles pedem a inscrição, eles pedem que você compartilhe, porque ele está que nem qualquer rede social, como essa, como qualquer outra. Eles vão depender do AdSense, eles vão depender de quanto você vai colocar ali, eles vão depender de quanto você vai ver para que você possa receber pelas visualizações. Então, se essa pessoa está obtendo lucro mediante a sua imagem, configura uso indevido de imagem. Aí eles vão para umas corruptelas do direito que eu acho muito interessante. Eles dizem o seguinte, mas você está num local público e você está aqui sobre o julgo da empresa. Isso não tem respaldo jurídico em nenhuma decisão do STF, em nenhuma resolução do STJ, não existe. O que existe é os locais de acesso ao público podem ser feitas sim imagens cinematográficas obtidas por meio de telefones celulares, câmeras ou similares, mas não que essas imagens possam ter diretamente a obtenção de lucro. Tanto é que, se você for pesquisar pelo Ronda do Consumidor na internet as demandas que ele vem recebendo, ele, o Carlos Santos da Patrulha do Consumidor, Bronca do Consumidor, por aí vai. Essa galera toda vem tomando, né, direto no meio do brioco por conta disso, porque eles entram nesse viés de tentar discutir, de levar essa base e acabam não sabendo. E o Ben Mendes está entrando num terreno que é maravilhoso. Ele acha que só ele que tem o livro de direito na mão. Só ele que tem o livro de direito na mão. Vamos ver quem é que está pedindo aqui para subir conosco hoje. Tem o Felipe.
Felipe Presenteador. Felipe, eu não sei qual é a tua orientação, o que é que você pretende aqui na live, mas a live hoje é para desmascarar esse carinha aqui, Ben Mendes. Então, assim, a lei de mediação, você pode utilizar ela. Quem quiser depois fala comigo no privado, a gente manda a lei de mediação. Ou se você curte direito, se você curte ciências jurídicas, você pode estudar. A lei é 13.140, de 26 de junho de 2015. A presidente era Dilma, tá? E ela dispõe sobre a questão da mediação. Para que dispõe sobre a questão da mediação? Tá ligado às pequenas causas, às broncas que acontecem muitas vezes? Então, mediar muitas vezes é você tirar do judiciário e trazer para as pequenas causas coisas que podem ser resolvidas ali. É um vício do produto, é uma garantia que não foi cumprida, coisas que se fosse levar para as instâncias superiores, isso geraria um problema imenso, demanda muito do judiciário brasileiro. Só que o Ben Mendes, ele acaba tendo um lucro muito grande com isso. E aí essa primeira parte é o que eu quero trazer para vocês aqui. Prometo que eu retorno quando a gente for fazer o recapitula no final desse podcast aqui com vocês, certo? Além do mais, a lei de conciliação, ela versa diretamente, a lei de conciliação, ela vai gerar pelo anonimato. A 13.140, ela vai gerar pelo anonimato. Acabou a conversa. Se eu chego com a câmera, exponho a câmera no seu rosto e digo que eu estou ali buscando resolver um problema do qual não fui constituído como advogado, do qual não fui constituído como mediador, do qual não tenho procuração direta ou tácita daquela pessoa para representá-lo, e eu ainda vou aferir lucro em cima daquelas imagens, a lei 13.140, que é a lei de mediação, ela está totalmente errada. E aí eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que foi a chegada dele no Partido Missão. Inclusive o Ben Mendes agora, nas vistas do Nicolas Ferreira, o Ben Mendes é considerado a partir de hoje um traidor, na visão do Nicolas Ferreira. Mas política, infelizmente, política sem ideologia, é isso, né? Obrigado da Silva. Vamos só entender. Quando a gente fala da Lei 13.140, galera, sou acadêmico de direito, sou professor, sou pesquisador, diferente de muitas pessoas, acho que livro tem que estar na mesa a gente para fazer o debate. Então, quando a gente fala isso, a 13.140, obrigado da Silva. Gente, ó, já peço para que vocês sigam o da Silva aí. Chegou seguindo a gente, vai ter que ser seguido também. Vamos levantar essa corrente do bem. Sigam o Matheus também, acabou de prestar concurso público. Vamos ficar aqui na torcida para que a gente tenha um servidor público muito em breve, para que a gente tenha mais alguém trabalhando e fazendo o Estado, pelo menos, cada vez mais forte e cada vez mais justo, tá? Acabar com essas desigualdades que o próprio Estado e os servidores impõem. A 13.140, para a galera entender, ela age da seguinte maneira. Ela quer mitigar, ela vai querer até mesmo, no bom português, reduzir as disparidades. Hoje, se você tiver um problema, por exemplo, eu tenho um problema com essa marca de microfone aqui. E eu já estou pesquisando outras, da Rode, de outras marcas também. Só que se eu fosse levar até a justiça e tudo mais, não, eu cheguei lá onde eu comprei e fiz, olha, preciso fazer a troca. O cara fez, cara, eu não tenho mais como. Cabia uma mediação ali, cabia, ele podia me devolver o dinheiro, ele podia me fazer um desconto em outra peça, ele podia muitas vezes mandar para garantia, ele podia fazer um monte de coisa. Às vezes, a gente tem que observar que no direito tem um princípio chamado princípio da insignificância, que vale muito ser colocado a pena, e é nesse terreno fértil que o Ben Mendes cresce de maneira monstruosa, absurda. Vamos lá, para a gente poder dar uma avançada aqui no nosso comentário. Não é aula de direito, eu não quero dar aula de direito hoje, não quero comentar nada, só quero que a galera faça essa reflexão comigo. Eu sou um apaixonado por aprender, como eu tenho certeza de quem está aqui também é. Vamos lá, vamos pensar comigo. Quem era o público do Celso Russomano nos anos 90? Eu cresci achando que o que o Celso Russomano fazia era a coisa mais legal do mundo. O Brino mesmo, também streamer lá da Twitch, na Roxinha, o Brino achava que o Celso Russomano fazia maravilhoso, até ser chamado de parasita pelo Ben Mendes. Então, assim, o que é que eles faziam? Que era o público? Pessoas pobres de classe média baixa de São Paulo, que não eram atendidas, que não sabiam procurar por seus direitos. Se você for observar o Código de Defesa do Consumidor e o PROCON, são criados ainda no governo Collor de Mello, salvo engano, com a função de combater os desmandos promovidos por donos de empresa. Só que a gente tem que ver que, por exemplo, eu trabalho com atendimento individual, mas eu disponibilizo, se o meu cliente quiser, eu disponibilizo o que o PROCON fala a respeito de prestação de serviço.
E eu me ofereço, por exemplo, se o meu cliente cancela uma aula comigo ou com qualquer outro professor, eu me comprometo e disse, olha, você tem um intervalo de uma semana para que eu possa repor essa aula para você. Ou se você quiser, não quiser receber o dinheiro de volta, por isso que é importante ter em caixa, a gente pode mandar o dinheiro para você de volta ou você pode direcionar para outra pessoa que precise. Mas você tem o direito de receber essa aula ou o dinheiro que você aplicou a ela. Os meus colegas que também trabalham, sejam personal trainer ou professores particulares ou muitas vezes mentores, não trabalham da mesma maneira. E o Ben Mendes, ele está sempre do lado de quem vai potencializar voto ou view. Ele nunca vai estar do lado, muitas vezes, como já apareceu aqui nas nossas pesquisas, por 12 a 15 vezes o cliente estava errado. Vou dar um exemplo. Um celular da marca Apple, iPhone, ele estava totalmente... Obrigado aí quem se tornou membro do fã-clube, obrigado mesmo, valeu. O celular da marca Apple, né, o iPhone, ele tinha apresentado um problema. E a cliente, ela mandou para uma assistência técnica não autorizada. Lá eles trocaram, botaram uma peça similar. E quem tem celular da Apple sabe que todas as peças são codificadas. Eu não uso celular da Apple porque eu não tenho educação para usar um celular da Apple. Minha esposa usa, eu acho lindo. Meus amigos usam, professores também, já advogados, eu acho lindo. Mas eu não tenho educação para usar um celular da Apple. Ele requer muito trato, respeito à bateria, sabe? Todo cuidado. E eu não tenho esse cuidado. Então peço desculpas aqui a galera até que pergunta, tipo... Né, eu ganhei o celular da Apple de presente e depois eu acabei passando para frente. Aqui teve uma dança dos celulares, minha esposa comprou, aí do meu cunhado veio para mim. O dela foi pro meu cunhado veio para mim, o cara chegou, um aluno chegou, fez, tô sem celular, eu digo, peraí, tirei o chip, reseta aí que é teu. Porque eu não sei lidar muitas vezes com esses aparelhos. Mas voltando ao caso do Ben Mendes, galera, ele foi lá com essa mulher, fez o maior estardalhaço. E o que é que diz nesses casos, né, quando existe a imprecisão sobre o resultado? Nomeia-se um perito. Moral da história, resumo da ópera para vocês acompanharem aí esse streamer que fala para vocês aqui. Ele vai com a câmera, ele diz, você não tem paciência, você não tem estabilidade emocional, você não tem nada disso. E aí as pessoas se desesperam. Claro que o prestador de serviço ele está com muito medo de perder clientes. E no frigir dos ovos, o que é que a gente vai perceber? Que aquilo ali é muito mais uma vontade que se tem de ganhar, de faturar em cima do sofrimento, não só do trabalhador, mas também o sofrimento do empresário. E aí vamos entrar agora no Ben Mendes entrando na política. Vejam bem. Ele fala dos mediadores. Antes de falar disso, o mediador será designado pelo tribunal escolhido pelas partes. Se você é empresário, se você é empreendedor e chega alguém com a câmera, seja Ben Mendes, canal do YouTube, o que for, chega com a câmera no seu rosto, no seu estabelecimento, você tem o direito legal de expulsá-lo. Se essa pessoa fala que é um mediador, você pergunta, tá bom, quem foi que lhe concedeu o direito de mediação, baseado na lei? Mediação é pautado por uma lei federal. Quem foi que lhe concedeu o direito de mediação? Agora, se você estiver aqui como advogado da parte, você não pode filmar, você não pode entrar nesse espaço. Por quê? Porque não compete a você. Não compete a você. E aí vamos lá. O mediador tem que ser designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes. Aí que tá. Pelas partes. Se uma parte chamou e a outra não tá nem aí para isso, acabou, gente. Não tem o que mediar. E a gente vê isso na faculdade, por exemplo, Tribunal de Pequenas Causas, quando você vê as pequenas causas que oscilam até 20 salários mínimos, a natureza das pequenas causas, quando você olha muitas vezes, ele fala, não, mas não está nem aí para isso. O mediador considera o procedimento com comunicação entre as partes, buscando entendimento e aconselhando e facilitando a resolução do conflito. O que é que ele chega lá? Se você não resolver, essa técnica já era utilizada pelo Celso Russomano. Se você não resolver, eu vou chamar a polícia. Aí a Nina coloca aqui, Nina Bravanel, pelo amor de Deus, você se acha... Eu tô passando vergonha aqui, mas acho que eu sei mais sobre a lei federal que pauta a questão dos mediadores do que alguém que usa o nick de alguém que bate em cara de garotas de programa. Vamos lá. O mediador ficará impedido pelo prazo de 1 ano, contando o término da última audiência que atuou, de assessorar ou representar ou patrocinar qualquer uma das partes. Artigo 6º da lei.
Quando ele diz que o mediador fica impedido de fazer isso, acabou. Porque tem mediador que faz, não, se você não conseguir fazer isso aqui, nós daremos assessoria jurídica para você. Não pode, de acordo com o artigo 6º. Tá? E aí vamos ver quem é que está pedindo aqui para subir, que eu quero chegar rapidinho. Vamos lá, quem é que está pedindo para subir aqui? Matheus Brito está pedindo para subir aqui. Vamos lá, quero saber quem é que é o Matheus Brito. Matheus, não sei se consegui te receber aqui, meu velho, mas eu vou tentar aqui. Matheus, não consegui receber. Eu só vou bloquear esse cara aqui, o Nina Bravanel, por um motivo muito simples. Quando sou eu que faço os ataques, aí a plataforma me bane, me pune. Mas quando são outras pessoas que fazem, parece que a plataforma não comenta nada. Então, tá bloqueado, Nino. Satisfação. Então vamos lá. Passando por tudo isso, as partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Beleza. Só que ele nunca explica como é que a lei de mediação funciona. Cai lei de mediação em concurso público, eu estou estudando agora para os concursos públicos na área do direito, eu não vejo lei de mediação cair, a não ser que seja para órgãos específicos, DECOM, PROCON, DECOM é Departamento do Consumidor, Delegacia do Consumidor aqui, um desdobramento da Polícia Civil, não vejo cair muitas vezes a 13.140 de 2015. Mas vamos lá, vamos entender agora. Eu queria que vocês ouvissem, eu vou soltar uma sonora aqui lá do YouTube, do Ben Mendes em um podcast. Eu quero que vocês acompanhem a visão do Ben Mendes em um podcast. O que é que o Ben Mendes fala muitas vezes? E tem uma célebre frase agora que ele diz que o pobre não deve receber comida, né? Que comerás daquilo que é suor no teu rosto. Ele foi totalmente infeliz ao falar sobre isso. Mas vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Ben Mendes. Podcast. O Ben Mendes Podcast. Cadê? Ben Mendes Podcast. Percebam como ele se porta no ambiente. Ele foi agora para o debate do podcast Três Irmãos. Eu morri de rir. Por quê? Porque ele... Exato, cara. O da Silva tá aqui. O Ben Mendes, ele chega a ser... Vê só, eu vou colocar aqui. Michele Soares versus Ben Mendes. Eu sou muito colega, eu sou muito próximo da Michele, das Travas da Vida, na época que ela estava aqui nessa plataforma. Vocês conseguem ouvir o áudio? Conseguem ouvir o áudio? Ouçam o áudio, galera. Rapidinho. Ele tá falando aqui com a Michele das Travas da Vida. Gente boa, Ele faz uma comparação boba, ele faz uma comparação burra da decisão do STF aqui no Brasil. Não tá dando para ouvir. Ele faz uma decisão da Suprema Corte aqui do Brasil com o do Reino Unido. E aí a gente começa a dar risada desse aspecto. Vamos lá, vamos continuar, ver se dá dando para ouvir aqui. Conseguem ouvir, galera? Se o áudio tá com muito eco. Se o áudio estiver ruim, a minha voz vocês estão conseguindo ouvir. Eu estou usando essa interface aqui, essa plaquinha de captura de áudio, galera. Por isso que eu estou sentindo às vezes chiar muito. E aí por isso que é importante. Eu tô de fone.
Só a minha voz, né? Beleza. Então vamos lá. O que eu tenho aqui para falar é o seguinte. A Michelle está participando dos Três Irmãos, o Misa e Maria participaram também. Existem vários que participam aqui. E o Ben Mendes, ele começou a abraçar algumas vertentes. E quais foram as vertentes que ele começou a abraçar? Diretamente. Defesa das crianças, contra a questão da transição de gênero de crianças. Ele pega uns espantalhos que só ele consegue abraçar. E é nesse ponto que a gente começa a achar um pouco de graça, tá ligado? Porque assim, é muito doido o que ele tá fazendo. Eu diria que chega a ser até criminoso o que ele está fazendo. E vamos provar o porquê. Se vocês forem lá no Twitter agora, no Twitter do Ben Mendes, e se vocês botarem Ben Mendes no Twitter, no X, vocês vão encontrar o seguinte, lá no Ben Mendes, tá? Ele acabou de ir para o Partido Missão. Exato, cara, exato. Ele acabou de ir para o Partido Missão. E olha o que é que o Missão diz. Missão, partido criado pelo Renan Santos, pelo Arthur Duval, que corre de debater comigo. Arthur, você disse que quando eu tivesse 10k, chegamos aos 10k, perfil de extrema esquerda, qual o problema? O Jones Manuel não é bom pra você, então você pode me humilhar, pô. Eu te perguntar somente em russo, o que é que você faria com a garota gostosa ucraniana? Eu ia perguntar a você realmente se discutir política e se fantasiar de órgão genital feminino. Eu ia perguntar a você... Muitas vezes, se perguntar à massa trabalhadora quanto rende o FGTS, sabendo que você praticamente foi cassado na Assembleia Legislativa de São Paulo por quebra de decoro, você estava realmente se importando fazer isso, era somente cortes. Então, ó, o Faustino já debateu comigo, apagou o vídeo, mas o vídeo está lá no meu canal. O Arthur falou numa live, eu fiquei lá flodando o chat, bora debater, não corre não, não corre não. Quando você chegasse, eu me lembro que na época eu tinha 1000 inscritos no YouTube, 1000 inscritos no TikTok. Ele não, quando você tiver pelo menos 10 vezes isso em uma das plataformas, a gente conversa. Estou aqui, irmão. E quando você vier para Maceió, eu vou fazer você passar vergonha. Tá? Assim que o MBL estiver aqui em Maceió, eu vou pegar a câmera e começar a perguntar. Só que eu vou fazer como o Leonel Hadi. Eu vou comprar um dildo daqueles, um consolo daquele, vou botar o microfone na ponta e vou lá. Eles não vão querer pegar, né? Eu vou botar bem perto da boca assim para eles poderem falar. Eu adorei esse vídeo. Vejam lá o Leonel Hadi com o consolo na sede do MBL, fazendo eles passarem vergonha. Mas vamos lá. Olha o que diz o Partido Missão, galera. Tô adorando aqui. Obrigado a quem tá acompanhando. Chegou um cara aqui na live, o Brabo, Johnny Boy. Lives do cara muito bem feitas. Eu gosto muito daquele perfil que ele faz, conversando. Ele aqui, a plataforma bem divididinha. Volto a dizer, esse camarada tem que ir lá para o YouTube ou para Twitch, para as plataformas também, porque vai conseguir dar uma equalização maior na voz. E a gente aqui que cria conteúdo, a gente não tem competição, a gente quer cooperação. Acabei de sair do podcast agora do Guto Passos, o cara bom, e agora estou indicando para vocês o Johnny Boy, que depois da minha live aqui, que vai durar mais 15, 20 minutinhos, se ele abrir live também, galera, cola na live do Mano, que é muito da hora. Eu vou indicar aqui para vocês, antes de retomar, 5 canais que eu indicaria aqui. Um deles é o Johnny Boy, logo de cara. O outro é o Guto Passos. O outro eu posso citar aqui diretamente o Misa e Maria. Sempre que eu posso subir na janela, eu sou muito bem recebido. O River também, posso indicar aqui. Ah, tem um cara aqui também, gente, o Everaldo que tá aqui. Não sei se o Everaldo ainda tá aqui. Canhoto que tá aqui também. Tem sempre os manos aqui que fazem lives da hora, pô. Fazem lives da hora. E a gente tem a função de propagar esses colegas. Eu só vou pedir quem está aqui, tem 10 pessoas, 11 pessoas aqui, que vai lá para compartilhar nesse momento, que eu vou falar um pouquinho do Ben Mendes entrando no Partido Missão. E quando o Arthur Duval e o Renan começam a falar dele em relação à questão de pertencer ou não ao Partido Missão. Vamos lá. Partido Missão, @Partido Missão, tudo junto. Aí diz, seja bem-vindo à Missão Ben Mendes. O bem dele é Benoni, então é B-E-N. Advogado, jornalista e empresário de Minas Gerais, casado e pai de 3 filhos, é cristão presbiteriano e está há 6 anos à frente da Ronda do Consumidor, um programa que auxilia consumidores a terem seus direitos garantidos. Pelo que a gente já viu aqui, ele não faz nada disso, ele simplesmente ganha dinheiro com a espetacularização dessa galera. E eu peço que vocês não deixem esse falastrão aí, que usa inclusive da religião agora como principal mote
porque ele ganhou muito espaço, ele explodiu na cabeça dos seguidores aí com aquela máxima, cristianismo barato, entre outras coisas aqui que a gente acaba se colocando. Vamos lá. Aí diz, Ben Mendes, a disputa do governo ou Senado, bem-vindo Ben Mendes, que disputará o governo ou Senado em Minas Gerais. Ele já se apresentou em outubro do ano passado, há um ano das eleições. Eu lembro que ele gravou um vídeo dizendo que não aguentava mais a perseguição da Polícia Militar, e ele está sendo processado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Um policial que teve a sua imagem divulgada sem autorização, porque ele acha que só ele que estudou direito, né? Ninguém mais. O policial está pedindo 20 mil por uso indevido da imagem. Sabe o que é que ele usa? Ele diz que o policial estava ali muitas vezes a serviço da corporação, só que ele esquece muitas vezes que o policial que está ali a serviço da corporação, ele responde diretamente a uma diretoria de comunicação, ao setor de comunicação. Policiais militares, quando vão para esses podcasts falar merda, não que a gente não fale merda aqui, mas quando eles vão para esses podcasts falar merda, eles já sabem qual é o rolê, eles já sabem o que vai estar acontecendo. Então vamos lá. Só que aí tem a cereja do bolo, que eu queria que o meu amigo também, Johnny Boy, falasse nos conteúdos dele. Vamos fazer isso agora, vamos fazer um flash mob do mal, galera. Qual é o flash mob do mal? Peguem a mugshot. Mugshot é aquela foto que a gente faz segurando uma plaquinha. Aquela plaquinha do crime que você cometeu. Tem uma mugshot aqui muito boa, que tá até no portal, que é o POQ Políticas, que é o seguinte, olha o que tem nessa mugshot aqui. Ben Mendes, que já foi preso por se passar por advogado e que odeia pobre e agora faz parte do partido Missão. Quem postou isso aqui foi o nosso amigo Marcelo Mendes, @M_Mendes92. Ele postou isso em 16 de janeiro, ele postou isso ontem. Então tem uma mugshot ali do Ben Mendes segurando, tem uma mugshot ali do Ben Mendes, ele foi preso. Na época ele era professor de inglês e ele foi preso por se passar por advogado. Gente, exercício ilegal da advocacia é crime. É crime. Eu não posso ainda como estudante chegar para ninguém e dizer, olha que eu vou resolver seu problema, me dê aqui uma procuração. Ah, você pode ser procurador de alguém? Pode. Você pode ser procurador de alguém para finalidades gerais ou específicas. Eu fui procurador do meu sogro para finalidades específicas. Por exemplo, questões de trânsito e questões bancárias, eu tinha procurações que eram específicas para isso. Eu só podia ir, por exemplo, no banco resolver problemas do meu sogro que envolviam isso, e ia lá porque eu tinha procuração. Tá? Eu ia porque eu tinha procuração. Então era mais ou menos esse o rolê. Então só para a galera ter ideia, tá? Então assim, o Ben Mendes, ele agora faz parte do Partido Missão, e essa conversa já existia quando ele vai debater com Arthur Duval, tarado de Kiev. Aí ele vai debater com Arthur Duval, o que é que acontece, galera? Ele vai debater com Arthur Duval dobra ele. Ele chega para debater com Arthur Duval, e qual é o rolê? Ele, não, porque eu acho o Nicolas muito bom, eu acho o Nicolas maravilhoso, e o Arthur Duval não gosta do Nicolas, assim como eu, assim como grande parte da população. Não tem amor pelo Nicolas. Não nutrimos esse amor pelo Nicolas. Moral da história, 2 semanas depois desse podcast ir ao ar, o Ben Mendes faz o quê? Anuncia sua entrada no Partido Missão. Curioso, né? Não, gente, era um jogo de cartas marcadas. Se ele fosse para o PT ou para o partido de esquerda que não tem ideologia, o que é que ia acontecer? Ele ia acabar sendo hateado pela galera. Se ele fosse para partidos de extrema direita, como é o caso do PL aqui hoje, ele também seria hateado pela galera. Então ele foi para o quê? Ele foi para uma centro-direita, com aspectos muito voltados à direita e com alguns militantes de extrema direita. Foi uma jogada de mestre do Ben Mendes. E aí, quem quiser depois, o perfil é Marcelo Meirelles, @M maiúsculo, underline, Meirelles 92, tudo junto, tá? Eu ainda não consigo fazer direto no meu computador, vou ter que dar um upgrade nele para fazer direto no meu computador, porque eu adoraria mostrar as imagens que a gente tá vendo aqui. E aí, gente, só para terminar,
o Ben Mendes também paira sobre ele uma desconfiança que na época que ele era professor na escola bíblica, a mulher dele era bem mais nova e era menor de idade. E isso está gerando uma baita repercussão. Então, assim, quando a gente chama a galera do Partido Missão para debater, e aqui em Alagoas, inclusive, tem um cara do Missão que é muito bom de debater, ele é um cara bom até, só que ele é um cara que ele só tem ódio pela família Calheiros, ele não tem ódio pela direita alagoana, não. Eu não vejo ele falando um texto sobre Antônio Albuquerque, sobre Arthur Lira, mas quando é para falar do Lula, quando é para falar dos Calheiros, parece que o texto dele é até um cara ligado ao jornalismo, salvo engano. Ele é muito bom para falar do Lula, para falar dos Calheiros, mas para falar da família do Arthur Lira, não sei por que em Alagoas a galera tem um problema com o Arthur Lira. Não fala do Arthur Lira. Eu já quase saí na mão com o Arthur Lira numa camisaria aqui em Maceió. Não sei se a galera sabe dessa história. Eu fui comprar uma camisa para ir para um evento. E ele tava lá e a galera queria que eu saísse da loja. Porque tinha um deputado federal que ia comprar uma camisa. Eu disse, olha, não vou sair da loja porque eu tenho o mesmo direito de comprar que o deputado tem. Não, mas é porque é uma questão de segurança. Eu disse, não. Pronto, Chay é daqui de Maceió, foi no Parque Shopping isso. Eu disse, não vou sair e eu quero ver quem vai me tirar. Aí tinham 2 policiais federais igual. Se encostar a mão em mim, vai todo mundo pra delegacia. Porque até onde eu sei, a loja é de acesso ao público e eu não tenho nenhuma obrigação de sair. Se ele tivesse em missão, deslocamento na rua, eu era obrigado a colocar, mas nem por isso, porque ele não é uma autoridade policial, nem está prestando socorro. Eles poderiam aplicar a multa, eu iria recorrer, mas eu não vou sair da loja. Fiz cera, comprei uma camisa, ele entrou. Aí o pessoal apontando ele, você tem que entender. Eu digo, vai tomar no seu cu. A galera ficou assim, pô, você mandou o Arthur Lira tomar no cu? Mandei, tava na camisaria, compra a mesma camisa que ele, paga o mesmo valor da camisa que ele, é ele que vai tomar no cu. A galera ficou olhando assim. Paguei pela camisa, ele tava lá também, comprou uma camisa e um terno, a gente saiu. E o pessoal atrás, você é muito debochado. Eu disse, sou debochado mesmo. Eu louco pra falar assim uma coisa que eu virava a mão ali mesmo. Mas o Arthur Lira, não tem nada a ver, pô. Ele paga, eu pago o salário dele, não é ele que paga o meu, não. Eu que pago o salário do Arthur Lira, não é ele que paga o meu, não. O rolê é totalmente diferente. Então, assim, só pra gente entender, o Ben Mendes foi falar com o Arthur Duval, entrou nessa vibe do Arthur Duval, começou a conhecer o Arthur Duval, falava muito bem do Nicolas. O Arthur Duval começou a convencer, não, mas o Nicolas é um bosta. Não que ele não seja, né? Aí o que é que aconteceu? Ben Mendes, espera aí. O Arthur Duval é muito forte, tá com os direitos políticos cassados, mas vai ser o cacique, o craque do jogo agora nesse processo que vai se iniciar aí na frente. Então o que é que acontece? Vou seguir, vou ali com o Arthurzão da zoeira. Moral da história, resumo da ópera, aparece Ben Mendes aí agora. Eu queria que você, de Minas Gerais, obrigado, Sharp, por estar compartilhando, gente, live sobre a questão da diversidade, a visão do mundo LGBT, as lutas da população trans, você encontra com meu camarada aqui, você encontra com o Chay, e eu sempre tenho muito medo de tratar no pronome para não cometer erros, mas eu peço a vocês que estão aí, sigam os criadores de conteúdo diretamente ligados a causas progressistas e de esquerda. Eu sou de extrema esquerda, então assim, eu sei que eu já estou carregando meu limbo aqui, de falar o que penso, beleza? Mas aí que tá. Quando a gente fala disso, é engraçado. O filho do Arthur Lira tem 19 anos, vai fazer 20, eu acho. Se brincar, já foi até meu aluno em algum aulão, em algum projeto, em alguma coisa, em alguma oficina de redação. E agora tá com um salário de 10 mil reais no município da Barra de São Miguel. Eu não vejo o MBL aqui de Alagoas falar disso. Eu não vejo. Se alguém me explicar por quê, eu não vejo. E é esse tipo de discussão que a gente deve levar em consideração. É esse tipo de discussão, tá? Então, assim, só nessa fase final agora, a gente começou, Ben Mendes, ele desrespeita uma lei federal, que é a lei de mediação. Eu quero muitas vezes, quem quiser depois a cópia da lei, é a 13.140, de 25 de junho de 2015. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele mente para a população a respeito de uma resolução do STF que garante ele gravar. Inclusive, ele já tem processo. Se for botar processos Ben Mendes em qualquer site de busca jurídica, ele já responde por uso indevido de imagem, né?
Ele respondeu, inclusive, a um outro processo, na época ele estava ainda se formando como advogado. Ele é recém-formado em Direito. E ele já se apresentava como advogado. Ele deixava subentendido que era advogado. Como agora também, ele já faz muitas postagens subentendendo que ele seja já um médico. E ele simplesmente é alguém que está ganhando dinheiro, mostrando a imagem de uma população miserabilizada, jogada às traças, sem apoio, sem amparo, culpa do governo. E leia-se governo estadual, governo municipal e governo federal, que não tem políticas públicas. Mas quando a gente fala que tem que ter noções de direito na escola, o povo acha que vai formar um monte de militante feminista. Não, tem que ter noção de direito na escola, noções de civilidade, questões jurídicas na escola, para que a gente não desenvolva pessoas como essas, assim, que se vão sucumbir perante o Celso Russomano, perante o Ben Mendes, um Carlos Santos, tá? E vocês são fundamentais nesse processo. Esse ano agora, se você é de Minas Gerais, se você é de Betim, se você é da região ali do Ben Mendes, tem lá, se você botar aqui, bota foto de Ben Mendes na prisão. Foto de Ben Mendes na prisão. Vai aparecer ele segurando. Ele perdeu o processo das joias da esposa dele também. E a Polícia Civil de Minas Gerais também moveu uma ação contra ele. Porque ele chegou a dizer que a polícia era despreparada. Acho que foi o sindicato da Polícia Civil que moveu uma ação contra ele. Então assim, cara, você pode ser de direita, você pode ser um cara que defende as pautas liberais, beleza. Você pode ser um cara de esquerda que defende a questão muitas vezes do Estado, que defende o indivíduo. Você pode ser um cara de centro. Você pode ser um cara que nem eu, de extrema esquerda. Você pode ser um cara até de extrema direita. Mas o Ben Mendes é um oportunista. O lado que ele entrar, em algum momento ele vai deixar na mão. Em algum lugar que ele entrar, ele vai deixar na mão. Ele vai tratar mal toda e qualquer pessoa que apareça por ali. Por quê? Porque o interesse dele é um projeto de poder. E ele é tão hipócrita, mas tão hipócrita, mas tão hipócrita, que ele disse diretamente: não serei candidato. Ele falou isso no último ciclo eleitoral. Mas agora ele fala que tem um grande clamor do povo. Que clamor do povo? Nas faculdades de direito esse cara é uma piada. No setor educacional esse cara é uma piada. Ele é um polido, ele é um engomadinho que fica: você não tem hoje envergadura nem educação emocional, inteligência emocional. O cara supostamente levou um pá de gaia aí fica reclamando da vida. Demitiu o cara que trabalhava com ele, que já era advogado quando ele ainda era estudante de direito. E aí quem fala agora, ele está cometendo inclusive crime de coação. Ah, mas ele não é servidor público, então classifica-se por ameaça. Ele não é do Estado, mas classifica-se por ameaça. Ele vai na casa das pessoas que falaram coisas contra ele e eu posto em toda coisa que ele bota, eu posto, só para ver ele chegar aqui na minha casa. Eu quero ele vir pegar um voo para Maceió, para ele vir da minha casa, para botar o celular na cara dele e falar as verdades. Eu não tenho essa sorte. Você botar o celular na cara dele e falar as verdades. Falar: bicho, por que tu demitiu o Breno mesmo? Ele chumbou ou não chumbou tua esposa? Não, só para questão de conhecimento público notório, porque quem trouxe o caso à tona foi você. Ninguém nem sabia disso. Sabe fazer ele provar do próprio veneno, rapaziada. Então este criminoso, esse que desrespeita a Lei 3.140, esse que se apresenta como mediador, mas não sabe qual é a função de mediar, pode ser candidato ao Senado ou ao governo de Minas Gerais. Porque agora que cai a ficha, porque alguém falou aqui também rapidinho. Por que ele acabou cismado com o Nicolas? O Nicolas não tem idade, salvo engano, mas o Nicolas está bem cotado para o governo de Minas. O Nicolas não tem idade para o Senado, nem para ser presidente. Mas ele está muito bem cotado. Até para deputado federal ele está reeleito. Se ele for alçar voos maiores como senador, teremos em 2030 certamente Nicolas Ferreira candidato a presidente. Só que ele só pode em 2034, salvo engano, ou 2032. Um desses 2 anos, salvo engano, se o chat puder me tirar essa dúvida. Mas é exatamente isso que eu quero que vocês percebam. Certo? Então, gente, se liga aí. Eleições chegando. Eu adoro trazer conteúdo sobre política, mas o Ben Mendes no Missão foi algo que me surpreendeu, mas por outro lado também era muito previsível, porque ele é uma raposa, ele é um oportunista e ele sempre tira da manga cartas.
e os movimentos dele quando já estavam se aproximando para ir no Spectrum, para ir no Inteligência Limitada, para ir no Zona de Fogo, para ir nos principais circuitos. Eu estou começando agora a participar dos circuitos de debate, mas eu já vejo essa movimentação como algo perigoso. Se você gostou dessa versão do 082 Podcast, comenta, curte, compartilha e, claro, siga o Ogro nas redes sociais. Queria deixar um abraço a todo mundo aqui. E é isso, galera. Valeu. Beijo para todo mundo. Episódio entregue do 082 Podcast. Beijo a todo mundo. Vocês foram uma plateia maravilhosa.